Fala galera, bom dia. Já tô tendo que gravar essa introdução aqui umas 3 vezes, que toda vez eu erro e esqueço o que eu tenho que falar. Já são 3h18 da manhã. E bem, ultimamente tá sendo um pouco complicado pra mim, mais difícil um pouco acordar cedo, porque tá tendo muito conteúdo nessa reta final, tá tendo reta final lá na faculdade também, então prova, essas coisas assim. E eu tô ultrapassando um pouco o meu limite de horário de dormir. Então, antes eu costumava dormir 8 horas certinho. Agora, com esse tanto de coisa, com às vezes conteúdo atrasando, com eu tendo que estudar mais, eu tô dormindo umas 9, 9h20, 9h30, mas é temporário. Porque logo chega férias e aí eu vou conseguir dormir 8 horas certinho de novo. Porque esses conteúdos a mais que tá tendo no cronograma, cara, a dificuldade maior é porque eu tô tendo aula, entendeu? Na faculdade. E aí acaba que tem horário que eu não consigo estudar. Porque nas férias eu engulo isso aqui, entendeu? E aí essa dificuldade ela some, assim, eu consigo estudar bem mais. Enfim, também hoje eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar de novo quantas horas eu consigo estudar, só que dessa vez diferente. Porque da última vez, o último vlog que eu fiz isso, tava um dia meio atípico. Porque teve aula de manhã, né, de sábado trabalhador ali, mas acabou rápido, não foi igual era antes, que era a manhã inteira. E meu professor cancelou a aula de iniciação científica à tarde. Então, tipo, eu fiquei com a maior parte do dia livre, praticamente. Eu tive aula durante 2 horas e perdi mais ou menos ali 1h30 de trânsito. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar a realidade, tipo assim, algo mais próximo do real, sabe? Porque eu vou ter aula de manhã, vai ser um pouco atípico também, que hoje é prova de cirurgia, então eu quero mostrar um pouco como é isso também. Eu vou estudar aqui o conteúdo do estratégia, né, o cronograma para residência, e depois eu tenho que dar uma revisão rapidão para a prova de cirurgia. Aí vou lá e faço a prova e tem aula de GOB à tarde, tem ambulatório de GOB à tarde, de ginecologia e obstetrícia. Então eu quero mostrar um pouco desse dia a dia aqui no canal, sabe, de como são meus estudos quando tem muita faculdade. Entendeu? Ver quantas horas eu consigo estudar de fato por dia, que são a maioria dos dias, né? A maioria dos dias geralmente tem bastante aula da faculdade. Foi dia de estudar infecção de vias aéreas superiores, parte 2. Eu achei o conteúdo assim bem de boa, bem tranquilo de aprender. Eu escolhi esse conteúdo porque eu sabia que hoje ia ser um dia bem corrido. Então eu queria escolher um conteúdo curto para eu conseguir. E tinha muita revisão. Então eu queria escolher um conteúdo curto para eu conseguir revisar muita coisa e não ocupar muito tempo. E aí eu fui ver com base no vídeo da videoaula de estratégia. E aí, tipo assim, a videoaula tava com 30 minutos. Só que aí eu vacilei, porque eu não vi que tinha outra videoaula de 1 hora. Então, tipo assim, não eram 30 minutos de conteúdo, era 1h30. E aí demorou pra caramba pra eu conseguir terminar de ler o texto, o livro, né? Eu só fui conseguir terminar depois que eu fiz a prova que eu ia ter hoje. Mas no geral eu não tive tanta dificuldade, porque o conteúdo foi bem fácil, assim, eu fiz 93,3% de acerto de 30 questões, então eu consegui reter bem o conteúdo. E eu também não tive tanta dificuldade, porque o estratégia ele sempre deixa uns macetinhos para ficar mais fácil de aprender. Então mnemônico, macete, essas coisinhas arbudas, sempre colocando em livro, em aula, historinha, coisa pra gente aprender, para facilitar o aprendizado. Então isso ajuda demais, isso ajuda muito a enfiar as coisas na minha cabeça. Principalmente na aula de ontem que eu tava estudando ortop, e aí tem um monte de sinal, tipo sinal de Pallen, sinal de Addison, sinal de não sei o que, sinal daquilo outro. Tem músculo de manguito rotador e não sei o que. Então, se não tiver na base do macete e na base do mnemônico, realmente assim não dá para decorar. E eu senti que o conteúdo de hoje foi bem isso, sabe? Teve um monte de macete, um monte de mnemônico, muito bom pra gente aprender. Sem contar que foi um conteúdo bem direto, assim, então mais tranquilo um pouco. E como o conteúdo ele estava um pouco mais fácil de aprender, assim, bem direto ao ponto, eu decidi fazer uma pausa para tomar um café antes de voltar a estudar. E nossa, esse bolo ele tava muito gostoso assim, eu acertei bem no ponto dele. Esse chá também que a minha esposa comprou muito bom. Aí eu decidi tomar o café, né, voltar a estudar porque logo eu ia ter a prova e aí eu tinha que terminar, adiantar o máximo possível do conteúdo de viagens superiores porque eu tinha que estudar logo em seguida Nevos para a aula de cirurgia. Então eu tive que adiantar o conteúdo do estratégia para a prova de residência e eu também tive que adiantar estudar, né, o conteúdo para a prova de cirurgia. E por mais que esse conteúdo ele tenha sido um pouco mais fácil mesmo, ele foi meio extenso. Então eu não consegui terminar ele todo antes de começar a estudar para a prova de cirurgia. Então, né, gente? Agora são 6h51. Não sei se dá pra ver a hora aí, mas são 6h51. Eu tô com 2 horas e 36 minutos de estudo já. E eu vou pausar aqui o estudo que eu tô fazendo para residência, né? Que eu tô estudando infecção de viária superior. E vou começar a estudar para a prova de cirurgia. Senão eu vou me lascar nessa prova. Então, infelizmente, ela é uma prova toda aberta, o que eu odeio.
Tipo assim, eu amo a prova de semana final, porque ela geralmente é uma prova, as provas é tudo fechada, assim, que tem que corrigir rápido, lançar nota rápido e tal. Mas infelizmente essa é uma prova parcial, antes da semana final de provas, e infelizmente ela vai ser toda aberta, não tenho o que fazer, vou ter que estudar. Ainda bem que o conteúdo dessa prova ele não é tão difícil assim, é mais lesão elementar, de pele mesmo, da cirurgia ambulatorial, então eu acho que vai ser bem de boa de estudar. E, gente, sabe aquelas mudanças, assim, que às vezes você acha que não vai fazer diferença, que tá bom do jeito que tá mesmo? Acredita, faz. E faz muita diferença. Eu vou falar um pouco sobre esse canto aqui, que basicamente antes ele era um cômodo bem inútil, assim, a gente não usava ele para quase nada. Aí a minha esposa decidiu fazer isso aqui um canto de estudos, fazer umas mudanças aqui e tal. Aí eu falei, ah, beleza, pode fazer, eu vou te ajudar e tal, mas faz pensando só no você, porque para mim isso aí não vai fazer diferença, entendeu? Tipo assim, já tô acostumado aqui com o meu jeito de estudar, estudo em qualquer canto mesmo e vai tocando. Aí ela mudou, eu ajudei ela a mudar aqui o canto todo. E, cara, eu tô pagando muito a minha língua agora. Porque basicamente eu virei um intruso no canto dela aqui de estudos. Ainda bem que ela deu um jeito de fazer um canto meu e um canto dela, porque agora o meu cérebro ele associou que toda vez que eu vou estudar, eu vou vir para esse canto aqui. E isso me ajuda muito a me concentrar mais, sabe? A focar mais nos estudos. Tipo assim, o meu cérebro ele meio que pré-programa. Ele entende, ah, você tá aqui, você vai estudar. Você não vai fazer nada além disso, entendeu? Você vai estudar, foca em estudar. Então isso tem me ajudado muito na concentração e conseguir estudar mais horas também. Então, se você ainda não tem um canto de estudos, cara, faça, entendeu? Faz diferença. Mesmo que não seja um canto muito chique, tipo assim, Tecnoload, essas coisas assim, mas, cara, faz um canto seu, entendeu? Um canto que o seu cérebro achou assim, ah, tô aqui, vou estudar. Aí, sobre o conteúdo que eu tive que estudar para a prova de cirurgia, foi um conteúdo bem rapidinho, assim, bem curto, basicamente porque a gente já sabia mais ou menos o que tinha caído nas outras provas das outras turmas, então para nós realmente só faltava eles cobrarem o conteúdo de Nevos, e foi bem rapidinho assim, basicamente você tinha que saber que era o Nevos congênito, o Nevos adquirido, etc e tal. E aí, antes de eu terminar de voltar a estudar, antes de eu começar a me arrumar, eu decidi dar um pouquinho de atenção pro Mandela S, né? O meu cachorro, meu neném. E aí é ele fazendo estripulia e girando igual um maluco. Ele é meio aleatório assim, sabe? Você não precisa necessariamente mandar ele fazer as coisas, não. Às vezes só de você parar na frente dele, ele já começa a fazer loucura. Terminei de estudar agora. Recebi uma mensagem de que os pacientes da semana passada de cirurgia ambulatorial eles apareceram lá no Borges da Costa. Mas não ia ter como a gente fazer nada, porque o professor nosso já deu o recado semana passada, disse que só chegaria 10 horas para a prova. Então, não ia adiantar, porque a gente não ia conseguir fazer procedimento nenhum sem ele. Enfim, aí agora eu tô indo para lá, eu terminei de estudar, agora já são 8h39. E eu finalizei 3 horas e 57 de estudos. Então, eu considerei o tempo que eu estava estudando para essa prova como estudo também, porque querendo ou não é um conteúdo que pode vir cair na prova, apesar de eu achar que ele é meio raro assim de cair. Mas foi um conteúdo bem fácil, bem boa. Eu tô indo muito confiante para essa prova. Eu acho que vai dar muito certo. Aí eu gravo aqui também comentando como é que foi e tal, o que eu achei da prova, se foi difícil, se foi fácil, etc. E falando lá também sobre os pacientes, a gente orientou, tá? Pelo menos eu orientei a minha paciente aí direto pro posto de saúde para retirar os pontos lá. Creio eu que a maioria dos meus colegas orientou também. Um ou outro, infelizmente, né, não deve ter orientado, mas no geral a gente orientou os pacientes para ir no posto. Enfim, de todo jeito, não ia ter como a gente fazer nada sem o professor. Mais uma vez eu vou ter que reclamar da minha memória aqui, porque era pra eu ter pego o carrinho de feira, né? Pra eu fazer feira hoje e facilitar a minha vida na hora de voltar pra casa, que eu vou ter que trazer sozinho. Mas eu, na hora de sair, eu lembrei que eu tinha esquecido a minha garrafinha, peguei minha garrafinha e esqueci o carrinho de feira. Tipo, eu tava o carrinho de feira na mão, deixei ele encostado um pouquinho, entendeu? Pra eu ir lá pegar minha garrafa e na hora que eu fui sair, esqueci meu carrinho de feira. Aí agora é ter que trazer essa tanta de coisa na mão e na mochila, né? Muito que vai ficar um pouco pesado. E eu percebi que isso piora bastante quando eu tô estudando muito. Eu não sei se alguém aqui, se alguém tem isso aqui também, deixa nos comentários. Tipo assim, quando você começa a estudar demais, a sua cabeça ela começa a falhar pra coisa pequena. Beleza, eu lembro lá dos sinais do ombro que eu estudei e tal, mas eu esqueço de coisa pequena, entendeu? Então eu esqueço de pegar uma garrafa, eu esqueço onde tá minha chave, eu vou pra cozinha beber água, eu esqueço o que é que eu fui fazer lá, entendeu? Aí comenta aqui se alguém mais aqui tem isso também. E se tem essa associação mesmo com o fato de você estar estudando mais, tá pensando em mais coisas, etc.
Finalizei a prova agora. Tava bem de boa assim, sabe? Bem tranquilo. Não achei nada demais. Teve uma outra questão ali que eu senti um pouco de dificuldade. Mas no geral a prova vale 20. Se eu tirar pouco, eu acho que eu tiro uns 15, entendeu? Então acho que deu bom. Aproveitando um pouco aqui depois da prova para terminar o conteúdo de infecção de vias aéreas superiores parte 2, eu consegui adiantar bastante coisa aqui, consegui terminar tudo antes de almoçar, graças ao bom Deus, porque eu pude almoçar em paz e tirar pelo menos uns 10 minutinhos assim, de quilo pro almoço. Terminei de almoçar agora, tô indo almoçar, tô com 5 horas e 34 minutos, eu vou deixar um print aqui na tela de estudos e agora já são meio-dia e meio, se eu não me engano. Eu tô sem meu outro celular aqui, aí não tem como mostrar. Mas vou almoçar agora e já correr para o ambulatório de golpe, que começa 1 hora, né? Então 30 minutinhos aqui para almoçar. E como eu só tinha uns 30 minutinhos para almoçar, eu esquentei meu almoço rapidinho aqui na copa da faculdade e já fui correndo lá pro ambulatório, onde a gente ia ter a nossa aula na parte da tarde. Acabei de almoçar, agora é meio-dia e 50, tô indo lá pro ambulatório de Gobi agora. E, nossa, eu queria desabafar aqui do tanto que eu prefiro prova do que trabalho. Nossa, na moral, se eu pudesse, eu trocava, tipo assim, todos os trabalhos que a gente fez esse mês, tudo por prova. É muito mais rápido, muito mais simples. A prova de hoje mesmo, eu não devo ter gastado 30 minutos, 30 minutos, 40 minutos pra fazer. Você vai lá rapidão, faz, já não tem mais que se preocupar com nada. A única preocupação que tem é que você tem que estudar antes da prova, né? Mas de resto é muito mais de boa. Até a prova de Gobi, que eu achei que estava muito mal feita, eu ainda preferi muito mais fazer ela do que, sei lá, apresentar um trabalho, porque aí você tem que pesquisar, você tem que estudar o que você vai falar, e aí você vai lá na frente e você tem que assistir, pra mim o pior, que você tem que assistir o trabalho dos outros, assim, então, tipo assim, você fica ali e geralmente esse trabalho ele se repete, então você fica lá tendo que assistir trabalho, nossa, assim, sabe, e eu não aprendo direito não, sabe, quando é apresentação, essas coisas assim, eu estudo ali pra falar na hora, e depois acabou. Então eu prefiro muito mais prova. Tô muito feliz que tá chegando a semana final de prova, esse sinal tá acabando o semestre, entendeu? E aí a semana final de prova é perfeita. Tipo assim, você vem, fica 1 hora na faculdade, eu acho que eu devo gastar mais no trânsito da minha casa até aqui do que fazendo a prova. E aí é bom que fica com o dia inteiro livre para estudar também. Ah, eu gosto, sabe? Eu gosto da tal da. E não sou só eu, tá? Eu pensei que eu era o único atípica normal que pensava assim. Mas tem um monte de colega meu de turma que também prefere muito mais trabalho, prefere muito mais prova do que trabalho. Apresentar trabalho, apresentar seminário, essas coisas. Eu tô falando que a minha memória é tensa. A aula de Gobi acabou agora, eu tô indo pra casa. Era pra eu fazer a feira, mas eu esqueci o cartão. Aí eu vou ter que ir lá em casa, lá, pegar o cartão e ir lá no mercado perto de casa mesmo, fazer a feira lá. Enfim, eu tô quase terminando tudo que tinha pra estudar. Eu já terminei de ver o conteúdo, já terminei algumas revisões, só as 2 revisões. E uma que eu tô tendo muita dificuldade, que eu quero contar aqui, que é úlcera genital, é aquele negócio, né? Você estuda, esquece. Esquece. Aí eu esqueci quase tudo, tem que revisar tudo de novo. E aí, pra parar de ter dificuldade nessa questão. Eu queria muito ter descobrido a minha nota de Gobi que eu tirei no OSCE hoje, mas infelizmente a minha professora ainda não tinha corrigido a prova, né? O OSCE. Então, provavelmente só no final de semana para o pensamento. Mas pelo que ela falou na aula, eu acho que eu mandei até bem. Ela estava dando uma corrigida assim nas questões. E eu acho que eu acertei, assim, um bocadinho. E eu já descobri um negócio muito interessante, velho, que eu não sabia. A minha professora, ela serviu no Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, em 2001. Tipo assim, o país estava em guerra, entendeu? Tava estourando bomba lá. E ela lá no Médicos Sem Fronteiras. Ela disse que o que mais, assim, afetou ela nem foi tanto bomba, soldado, esse trem. Foi que na hora do parto, as mulheres, elas não podiam tirar o véu. E aí ela ficava levando bronca, entendeu? Porque o véu caía e tal. Elas usavam remédio para fertilidade, para aumentar a fertilidade. Porque, pelo que ela falou, lá isso é uma forma, né, de você ter um destaque social, assim. Eu acho muito triste, né, essa realidade lá. Enfim, mas aprendendo uma coisa nova a cada dia, né? Igual, quem diz que medicina você só aprende saúde? A saúde, ela engloba várias coisas, né? E o contexto social é uma coisa muito importante na área da saúde. Tem gente que adoece por causa do contexto social e tem gente que fica curado, né, que melhora por causa também do contexto social. Então, muito importante esses aprendizados assim que a gente aprende no dia a dia, né, no ambulatório com a prática médica. Eu também perdi minha garrafinha. Triste, uma dica muito importante, tipo assim, pra quem é esquecido igual eu, ou que é distraído igual eu, vai, compra aquelas garrafinhas de R$ 1, aquelas descartáveis, sabe? Que igual eu perdi, infelizmente eu perdi, mas é R$ 1. Aí eu compro ela de novo, vai custar R$ 1 e não vai afetar tanto assim
Diferente, sei lá, de você perder uma garrafinha de 50 reais. Eu não posso andar com garrafinha de 50 reais. Porque ou eu tô distraído, deixo ela cair e ela quebra, ou eu esqueço ela em algum lugar e aí some. Então, tipo assim, não posso andar com coisa cara. Sempre tem que ter umas coisas baratinhas, assim, que você se perder não afeta tanto. Muito feliz que com hoje finalizou todos os ambulatórios que a gente tinha no sétimo período. Graças a Deus, férias, né? Eu já tava agoniado já querendo as férias. Então, agora, semana de prova aí, entendeu? E férias. Igual eu já falei aqui, semana de prova é uma delícia. Você só tem que estudar, fica na faculdade 1 hora, 40 minutos e já vai embora pra casa. Então, pra mim, assim, maravilha, sabe? Não tem nada melhor. E aí depois já é férias, né, velho? Quero voltar pra minha cidade. Ela fica 950 quilômetros daqui, de Minas. Mas dá pra ir um dia de viagem de carro. Vai eu, minha esposa e o Mandelaevski, e o cachorro. E detalhe, nessas férias, nossa, eu vou empanturrar de pamonha, tá? Porque eu já tentei achar umas pamonhas aqui em Minas, mas eu nunca acho umas muito boas. Eu tenho que dar uma pesquisada melhor. O ruim é que aqui em BH também é tudo longe. Tudo que você vai procurar é longe. Aí pra ir na pamonharia eu tenho que andar 10 quilômetros. Aí é muito ruim, entendeu? Lá na minha cidade, não. Tipo assim, eu posso ir de bicicleta que eu vou na pamonharia, entendeu? Que é pertinho. E, nossa, as pamonhas lá é muito boa. Inclusive, pra quem for no Goiás, cara, você não pode ir no Goiás e não comer pamonha, entendeu? Eu quero comer um cachapão que tem na minha cidade, que ele é puro pamonha, assim, bacon, frango e queijo. Nossa, eu vou me empanturrar. Tipo assim, eu vou juntar dinheiro pra só comer pamonha. Tipo assim, acho que se eu puder escolher só uma besteira pra comer nessas férias, vai ser a tal da pamonha e da cachapa. Passei em casa, busquei minha esposa pra gente poder ir no mercado. Aí lembrei, né, de levar o cartão pra fazer a feira. Já aproveitei também, comecei a contar as coisas que aconteceu durante a faculdade para ela. Eu sempre gosto de falar, assim, que eu sempre me empolgo assim, com algumas coisas que acontecem durante o dia. Então, eu sempre gosto desse momento, assim, sabe, quando a gente sai, seja para ir para feira ou para ir para qualquer outro lugar. É sempre bom. Esses momentos, assim, que a gente às vezes não dá nada, pode ser muito importante. É sempre bom a gente valorizar esses pequenos momentos do nosso dia. Eu quis aproveitar para ir logo um pouco mais cedo, porque se deixa para ficar muito tarde, tipo 6, 7 horas, o trânsito fica realmente muito horrível. Então eu tentei sair umas 5, 4, 5 da tarde assim, para conseguir ganhar bastante tempo que a gente pode perder durante o trânsito. Aproveitei também que hoje não ia ter muita coisa para comprar, né? Porque essa semana vai ser muito corrida e vai acabar que a gente vai ter que almoçar mais fora e eu vou ter que comer no Bandex. Então não vai ter que fazer marmita nem nada do tipo. Eu que descobri, né, depois que eu casei, que o cuscuz se faz com flocão. Antes, quando eu morava sozinho, eu gostava de cuscuz, só que eu faria com a farinha. E aí a farinha ficava muito dura, ficava meio tensa, sabe? E aí, depois que eu casei, minha esposa me apresentou o flocão. Quer ver? Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Esse aqui, ó, é diferente da farinha, ele fica muito mais soltinho, muito mais gostoso. Aí a gente decidiu comprar pra fazer flocão com carne seca esse final de semana. Vai ficar uma delícia. Eu quero postar pra como é que vai ficar, mas eu já tenho certeza que vai ficar muito gostoso. É que é duas combinações perfeitas, assim, cuscuz, que já é muito bom, e carne seca, que é melhor ainda. Dessa vez eu vou fazer um bolo e não vou cometer o mesmo erro que eu cometi da última vez, porque na receita que eu tinha comprado, tava escrito para não colocar manteiga. Eu obedeci e não coloquei manteiga. Só que o bolo ficou parecendo um tijolo, ficou muito duro, entendeu? Aí dessa vez eu comprei uma nova receita de bolo, dessa vez vai manteiga. E aí é a minha chance, né, de corrigir o erro e fazer um bolo que presta. Um bolo molinho assim, sabe? Com aquela consistência mais gostosinha. A segunda parte da feira, que é que a gente passa no açougue, no sacolão, vai ter que ficar para sábado mesmo, porque hoje o trânsito estava terrível na volta para casa, então eu tive que desviar e já ir direto para casa, assim, não deu para passar nesses outros lugares. Gente, bora ter um papo bem sincero aqui, né? Eu cheguei em casa, a minha cabeça ela tá tão zoada hoje, que eu trouxe a feira para casa, aí eu esqueci a minha mochila, e aí eu tive que voltar lá na garagem, só que o prédio aqui não tem garagem. Aí eu deixo lá em cima, entendeu? Fica uns 50 metros aqui de casa, mas é uma ladeira e tá muito frio. E aí eu tive que voltar lá para pegar a minha mochila, pegar o tablet.
Eu finalizei uma revisão agora, só que nessa revisão eu não mandei muito bem, porque eu tinha esquecido muita coisa, foi úlceras genitais. Então, vou ter que revisar muita coisa depois disso também. Tinha mais uma revisão pra fazer, que é de arbovirose, só que eu não tô com cabeça mais pra estudar. Vai ter que ficar pra amanhã ou pro final de semana. Eu tô com a cabeça muito doendo. Acho que eu tô ficando doente, alguma gripe, alguma infecção de vias aéreas superiores. Porque meu ouvido começou a doer, minha garganta tá doendo, minha cabeça tá doendo, enfim, tá tudo doendo isso aí. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui, vou tomar um banho, descansar um pouco e dormir o mais rápido possível. Que aí amanhã eu consiga acordar cedo, talvez eu consiga recuperar alguma coisa. Eu acho que eu vou acabar atrasando nesse final de semana agora também, mas eu não vou atrasar tanto. Acho que se eu for atrasar vai ser 1 ou 2 dias. Igual eu já falei aqui, eu tô com fé que eu vou conseguir recuperar nas férias. E para encerrar, eu consegui fazer 7 horas e 8 minutos de estudo, é menos do que aquele outro dia, né, que não tinha tanta faculdade. Sobre isso da faculdade, eu vou entrar num tema bem polêmico aqui agora. Porque muita gente tem me falado, né, que eu devia aproveitar mais as experiências da faculdade, coisa e tal, que talvez estudar para residência não seja tão importante assim nesse momento, mas eu acho o contrário. Tá? Eu acho que, tipo assim, por mais que tenha sido, que tá sendo cansativo, que tá sendo estressante, muitas vezes eu termino o dia, assim, totalmente esgotado, mas eu acho que vai valer muito a pena. Porque pelo que eu vi, a média da galera que passa para residência, eles têm que ficar estudando 1, 2 anos depois. E, sinceramente, eu não quero isso na minha vida, entendeu? Eu estou disposto a abrir mão de algumas experiências da faculdade para conseguir passar direto, entendeu? Porque para mim isso é muito mais importante do que ficar perdendo aí 1, 2 anos após a faculdade, até eu conseguir entrar no mercado de trabalho que eu quero e etc. Então, cara, não se cobra tanto de, às vezes, você perder uma oportunidade na faculdade que você está estudando para uma prova, para um concurso. Pode ser para um concurso, por exemplo, da SpaceX, ou um concurso da Polícia Federal, entendeu? Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter coisa na faculdade que eu não vou conseguir viver, vai ter experiência que eu não vou conseguir vivenciar, mas é isso, entendeu? Você tem que focar naquilo que é importante para você. E assim, para mim, eu acho que a prioridade, tipo assim, número máximos é passar na residência assim que a faculdade acabar, entendeu? Para eu já conseguir já garantir o meu futuro profissional. E por isso que eu comecei a estudar antes, para já ter certeza que eu vou passar direto, entendeu? Porque querendo ou não, eu tenho mais margem para errar, para cometer erros. Então, por exemplo, eu sei que eu estou tendo dificuldade em determinado conteúdo. Eu tenho muito mais tempo para corrigir isso. Então, se eu sei que eu estou tendo dificuldade de revisar, eu tenho mais tempo também para corrigir esse defeito, para aprender, às vezes, igual. Eu não conseguia aprender direito ventilação invasiva. O bagulho não entrou na minha cabeça. Só que eu tenho muito tempo ainda. Tipo, eu na média agora, mas eu vou fazer o na média para valer mesmo daqui 2 anos, 2 anos e meio. Então ainda tem tempo para eu conseguir aprender esses conteúdos. E assim, gente, cada pessoa tem uma visão, né? Cada pessoa tem um estilo. Tem gente que vai priorizar ao máximo as experiências que vai viver na faculdade, que não vai se importar de ter que ficar 1 ou 2 anos trabalhando depois até entrar na residência, ou estudando depois até entrar para a residência. Beleza, para a pessoa aquilo ali é importante. Agora eu acho que é muito importante a gente entender que tem diferentes realidades. Para mim, a realidade mesmo não faz o menor sentido eu ficar 1 ou 2 anos a mais para depois entrar na residência médica. Então, tipo assim, e se você é assim também, tipo assim, se você tá na turma e você sempre vai ter essa galera, entendeu? Que quer aproveitar a faculdade, tá tudo bem, eu não tô dizendo que eles estão errados. Mas cada um tem uma visão, entendeu? E cada ponto tem sua vantagem e sua desvantagem. Então, se você também tem esse foco, cara, foca, entendeu? Tipo assim, você vai acabar perdendo uma oportunidade ou outra na sua faculdade, mas você vai ter 40 anos de trabalho para frente pra você vivenciar isso de novo, entendeu? Então, foca no objetivo principal. Se o seu objetivo principal for aprender a faculdade, não, eu quero aproveitar ao máximo a faculdade, eu quero sair depois da faculdade, trabalhar, ter uma experiência clínica bacana, trabalhar na PS, beleza, vai nesse caminho. Se o seu objetivo é, não, eu quero sair da faculdade, eu já quero entrar num concurso, sei lá, eu quero entrar na SpaceX, eu quero entrar na Polícia Federal, eu quero entrar na residência médica, foca nesse seu objetivo, entendeu? Cada pessoa tem uma visão. Então, essa experiência que eu tô tendo, tá me fazendo enxergar isso, entendeu? Que a gente tem que respeitar os diferentes pontos de vista. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui no comentário aqui. Seus comentários ajudam demais. Tipo assim, me motiva muito quando eu vejo no comentário que a galera, tô gostando dos seus vídeos. Tipo assim, gostei do vlog e tal. Me ajuda, tipo assim, me motiva demais a continuar gravando aqui pro canal. Então eu peço, por favor, deixa aqui nos comentários, se inscreve, deixa o like. E é isso aí. Até o próximo vídeo.